Capítulo 2. O meu título tá: Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Vamos ver. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Está ensinando aqui o discipulado, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Guardem esse soldado aí, tá? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas até aqui. Vamos lá. Paulo, ele colocou alguns adjetivos aí interessantes para a gente saber e tá ali alinhado, vamos colocar assim. Soldado. Por que ele fala soldado aí, né? Por que ele usou, né, essa palavra? No 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Eu lembro de uma musiquinha pequenininha, né, que falava do soldadinho de Cristo, uma coisinha assim, né? Eu lembro. Tem um hino, né? Como que é o hino? Soldados somos de Jesus. Ou seja, olha só que alinhamento com a Bíblia, né? Porque a gente está acabando de ver, né? Soldado, atleta, né? Agora o soldado a gente imagina assim. Sempre quando eu lembro soldado, eu não sei porquê, mas eu lembro lá da Praia Vermelha, eu vejo aqueles soldados ali apostos, cuidando ali, assim, do quartel, da segurança, do local, do ambiente, mas o cara tá aposto para qualquer situação. Na central do Brasil aqui também ficam os soldados ali, né, tudo mais. Lembra de guerra, de filme de guerra? Por quê? Uma coisa crucial que serve hoje para os soldados, mas nós como soldados de Cristo precisamos ter essa característica: prontidão. Prontidão vem de quê? Você precisa estar pronto em qualquer situação, para qualquer pessoa, você saber o Deus que você tem crido e também transmitir o Deus que você tem crido. Por quê, Nathan? Lembra daquilo, acho que teve alguma aula que a gente falou, né, de que, mas se acontecesse de alguém incorporar aqui na igreja, ou incorporar lá na tua reunião de família, ou na igreja, tudo. Liga pro pastor, manda vir aqui para casa. Não. O soldado tá pronto ali. E ele tá pronto armado, mas com armas espirituais, tá? Não é a arma aqui, vou puxar, sai demônio, não. Ele tá armado com essas armas que é a palavra do Senhor, é o escudo lá, que é a salvação, não é isso? O capacete da salvação. Ou seja, Paulo faz essas figurações aí num tempo de guerra, né? Num tempo ali que tinha muitos combates entre reinos e tudo mais. Por quê? Ele queria evidenciar a prontidão do evangelho. Não existe tempo ruim da gente falar o evangelho para uma pessoa. Claro que a gente vai ter a sabedoria, aproveitar as oportunidades, assim como ele fala. Mas a prontidão é constante. Estão entendendo? A gente tem que estar pronto para tudo, Eu ainda não passei por essa situação, mas eu acredito que o Senhor pode fazer essa situação acontecer e ali vai ser testificado se realmente eu estou pronto ou não. Assim como foi, acho que foi Marcinha, né, que passou por isso, não foi, Marcinha? De estar ali você e é você mesmo, confia em Jesus Cristo e repreende em nome de Jesus Cristo. Estão entendendo? Então, vamos dizer, o teórico a gente está aprendendo agora. Pô, legal.
Eu sei que o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder. Eu sei que existe arrependimento. Eu sei que se eu confessar os pecados, eu serei perdoado. Eu sei que a nossa palavra tem poder. Beleza, aula teórica aqui. Mas no campo, esteja pronto. Lembre de tudo aqui que a gente tem ouvido, né? Dos cultos, nas orações, em tudo. Lembre. Diga, Sara, ia falar? Exato. Sim. Você me fez lembrar um sonho uma vez que eu tive, que eu até sonhava que a gente estava, né, num combate e a gente estava com armas e havia esse embate, mas as armas estavam sem munições. Ou seja, espiritualmente eu entendi. Poxa, legal. Eu tenho aqui a palavra, eu estudo a palavra, eu estou aqui munido, né, em oração e tudo, só que eu não tenho as ações, os atos de fazer isso. Minha arma, meu teórico, minha aula, vamos colocar assim, está carregada, está preparada, mas eu não tenho os atos de alcançar. Vamos colocar as flechas, só que as flechas do bem, né? As flechas do Senhor, sabe? Então, tu falou isso, eu lembrei, caramba. Realmente, a gente precisa estar armado espiritualmente com essas munições, certo? Ele compara aqui também um atleta, né? Ele fala, ó, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, não existe caminho fácil, né? A gente já vê tanto na vida, caminhos fáceis para resolvermos algumas coisas, né? Ah, mas porque isso aqui está mais barato? Ah, mas dá para dar um jeitinho aqui? Não, o evangelho do Senhor Jesus Cristo a gente... Estão entendendo? Então, segundo as normas, a gente é um atleta, estamos aí em treinamento. Eu falei aqui o teórico, né? A gente está numa sala de treinamento aqui, aprendendo, para quando chegar na competição, a gente saiba as regras, saiba tudo, tenha sabedoria de discernir tudo, entendeu? E competir. Claro que com a palavra, com o Senhor Jesus Cristo, a mensagem, né, sempre vencerá, sempre, guardem isso. Ninguém consegue ter um embate ali com Jesus Cristo, ou com a palavra, com o nome santo dele, ninguém. O homem pode ser derrotado aos olhos do homem, mas aos olhos de Cristo é um vencedor, porque a palavra permanece nele, certo? É isso que a gente crê como cristão aqui na igreja, amém? Vamos lá. Teve mais algum comentário? Deixa eu ver. Exato. Imagina, exato. Exato. Exatamente. E eu lembrei de mais uma coisa. Interessante. É aquilo, Marcinha também está aqui para atestar isso. Se a gente está no treinamento, né, a gente está fazendo exercício, nosso corpo ele começa a ter uma forma, né? A massa magra, massa alguma coisa, começa, né, a incorporar aqui na gente, a gente se sente muito mais preparado a fazer uma maratona, a fazer natação, nadar pra caramba e tudo mais. Porque a gente está previamente nos capacitando, treinando, certo? Mas se a gente ficar um tempo sem, o nosso corpo, logicamente, ele não vai ficar... eu não vou ficar magrérrimo aqui de 1 mês, de 2 meses para cá, não. Vou demorar um tempo, os músculos vão secando, aí talvez eu fique um pouquinho mais inchadinho e tudo mais, já não vou ter o pique que eu tava, mas eu tenho a ciência de que se eu voltar a treinar, eu vou entrar na rédea de novo, mas também não, eu posso estacionar por aqui. E o estacionar é o que eu falei para Ingrid hoje mais cedo, eu estava conversando com ela. Imaginem
eu dei o exemplo aqui meu de bateria, né? Do dom que o Senhor me deu de tocar a bateria. Mas imaginem o dia que eu percebi esse dom, o Senhor me mostrou ali e eu toquei. A partir daquele dia, eu nunca mais deixei de tocar. O que isso significa, Natan? Significa que quando a gente conhece, sabe o que o Senhor nos deu, te capacitou para fazer, reparem bem, se na sua vida, você, a partir do momento que, sei lá, vou botar o exemplo, Sara, a partir que Sara ali com os seus 3, 4, 5 aninhos começou a cantar, pronto, eu vou cantar para sempre, até meus últimos dias, para o Senhor Jesus Cristo, porque eu descobri o dom que Ele me deu. Mas o que acontece muitas vezes, indo um pouco para a realidade da comunhão cristã, a gente vai e estaciona esse dom, estaciona esse talento. É como se no grande dia eu fosse cobrado pelos dias que, vamos dizer assim, supostamente eu não entreguei minha adoração aqui com os meus dons, né? com o que o Senhor me deu. A gente estaciona o dom. Eu disse de tocar, de cantar, mas cada um de vocês tem uma especificidade de Deus para a tua vida. E em algum momento você pode ter sido muito, assim, com fervor você fez isso. Mas num segundo momento você sabe que deu essa estacionada, sabe que parou um pouco de fazer. O que o Senhor nos ensina hoje é, baseado também na última aula, reanime esse dom que há em ti. Para quê? Claro que não é um terrorismo isso, para que no último dia a gente não seja cobrado pelo que a gente não fez ou deixou de fazer. Estão entendendo que as palavras estão casando? As coisas estão fazendo sentido? Porque a partir do momento que você reconhece, vamos dizer assim, comparando aqui pelo que eu conheço da vida do meu pai, a partir do momento que aceitou Jesus para sempre. A partir do momento que cada um aqui confessou o nome do Senhor Jesus Cristo uma vez, você confessou para sempre. Assim deve ser. Mas assim às vezes não é o que a gente vê. As pessoas cambaleiam, as pessoas desvirtualizam, vamos dizer, dos caminhos. Então a palavra é reanima, reavive isso que foi uma vez plantado na tua alma, né? Então, reflexão, aula para reflexão. Veja o que pode estar estacionado, que é um dom de Deus para a tua vida, que você optou por, deveres da vida, trabalho e tudo mais, estacionou isso, para que você reaviva ele. Amém? Quantos minutos? Alguns ainda? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver se alguém mais comentou. Prestaremos conta das obras feitas e as que deveríamos fazer e não fizemos. Minha mãe comentou. Quando estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos capacita para fazermos aquilo que o próprio Deus já planejou para nós. Só nos resta ouvir a voz do Espírito Santo e sermos obedientes. Eu amo essa palavra quando eu leio assim, obediência. Isso é assim, é muito evangélico a gente dizer isso, sabe? Porque é uma lição crucial da parte do Senhor para nós, a questão da obediência. Amém. Meu avô Paulinho, o bom soldado, o verdadeiro seguidor. Amém, vô. Vamos lá, vamos continuar. Alguns versículos e a gente finaliza e logo na sequência, culto, tá bom? Vamos ver. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Guardem. Cadê? Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Olha só, ele está
é injusto isso aqui, né? Porque ele está sendo julgado como malfeitor. Mas vamos lá. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Caramba. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Caramba, essas palavras aqui acho que Timóteo lendo isso aqui, ele realmente para reanimar a pessoa, né? Porque você só vê tribulação, e você vê a pessoa mais atribulada do que você, no caso Paulo, sendo julgado até como malfeitor. Ele acaba de falar pra gente, não é uma perseguição religiosa, não. Ele é um malfeitor, ele fez uma coisa mal, sabe? Um camarada desse falar ainda essas palavras em meio à tribulação que está vivendo. Eu acho que é como se fosse... A gente vê muito... É uma realidade, não é a minha realidade porque eu ainda não sou pai, mas eu já vi em filmes e tudo mais. Às vezes, né, pais e mães passam veneno, passam assim uma condição difícil na vida. O filho não consegue enxergar, mas não, filho, tá tudo bem, não mudou nada, as coisas continuam, eu tô aqui e tudo mais. O filho sequer tem noção do perrengue, do veneno que o pai e a mãe estão passando. Ouvindo essas palavras aqui, Timóteo, logicamente, sabia que ele estava preso, sabia que estava padecendo por essas coisas, só que ouvindo isso aqui, ele está... Nossa, meu Deus, isso aqui é uma inspiração, esse homem agora se torna uma inspiração para mim. Em meio à tribulação, ele está bandando, nos ensinando com essa força, nos ensinando com essa fé. Que isso, meu pai? O camarada está preso e está falando com uma determinação tão grande no nosso coração, né? Diga, Josi. Motivando, né? Uma pessoa tribulada motivando a outra, que não está nem um pouco assim comparado, né, a tribulação dele. É interessante. E por isso que ele fala, né? Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por isso que eu comecei a aula falando isso para vocês. O nosso ciclo de vida, né? A gente vai, passa e tudo mais, outra geração vem, tudo, mas a palavra não acabará. Não irá acabar. Satanás irá com todas as forças tentar abafar ela, mas ela continuará em frente. Não é? É um versículo, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. É por isso que, bom, eu, sei lá, mais ou menos uns 18 anos atrás, 19 anos atrás, escolhi o Senhor Jesus Cristo para a minha vida, e até hoje eu estou nesse caminho. Acho que vocês devem ter muito mais tempo até de conversão, né? Meu pai e minha mãe devem ter muito mais tempo de conversão, mas a partir do momento que a palavra foi implantada, ela permanece. Não é isso? Então que a gente tenha sempre essa lição, porque somos tentados a abandoná-la, somos tentados a desmotivar, somos tentados a perder o ânimo, a garra, a força. Somos tentados, né? Na última aula a gente conversou bastante disso, né? Sara levantou e realmente a gente, começou a trazer associação. Caramba, eu achava que acontecia só comigo, mas eu vi que era generalizado. Então, olha só a artimanha de Satanás com todos os seus não, todos os que ele deseja, mas que pertencem ao rebanho de Cristo, não é isso? Amém? Deixa eu ver aqui.
Paulo fala uma coisa também, que é uma das razões para a gente hoje, por exemplo, ceiar, que é uma das razões de hoje a gente vir aqui a igreja cultuar, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele pega e fala aqui em cima: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Por quê, Natan? Por que, poxa, eu sei que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu sei que ele morreu na cruz, ressuscitou, tudo, mas por que tem esses alertas aí no meio aí dessas escrituras, um lembra-te desse? Por quê? Por quê, Natan? Porque constantemente a gente esquece disso, tá? Parece que não, mas é como a gente colocasse outras prioridades à frente. Essa continua ali, porque a palavra permanece no meu coração, mas agora eu tenho outras prioridades à frente do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Graças a Deus, a gente criou o hábito, né, de vir cultuar a Deus todo domingo. É pouco durante a semana? É pouco, eu também acho que é pouco, né? Se a gente pudesse todos os dias cultuar o Senhor, seria uma maravilha. Mas às vezes a gente está sendo fogo de palha também. Estão entendendo? Então, exercita a tua vida a cultuar o Senhor Jesus Cristo constantemente. É um lembra-te diário, lembra-te do Salvador, lembra-te de Jesus Cristo. Por muitas vezes a gente é tentado durante o nosso cotidiano, seja no trânsito, seja no trabalho, e às vezes aparecem umas memórias na nossa mente. Caramba, você lembrou, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe, lembrei de que eu tenho uma família, se eu fizer isso aqui, como é que vai ficar minha família? Lembrei de Jesus Cristo, ou seja, lembra-te disso, tem essas memórias. Estão entendendo? Porque essas memórias, em alguns casos, elas nos livram de maus, nos livram de cair em tentação, sabe? Eu digo trânsito porque mas eu vejo no geral, a gente se estressa muito em trânsito. E aí está uma tratativa do Senhor para a nossa vida. Lembra-te. Aí são os 10 segundos ali que cada um segue teu rumo e segue a vida. Lembra-te disso. Porque é no meio da tentação, tá, gente? No meio da tentação de vir cumprir a obra de Cristo ou não, lembra-te, certo? Então, com isso, a gente leu até o 13. Algumas palavras aqui interessantes, né, que ele fala da questão do... Se a gente negar a Cristo, Ele negará a nós no último dia. É aquela palavra fortíssima que tem no Apocalipse, né, que ele fala... Aparta-te de mim, porque não vos conheço. Aí você fala, mas meu Deus, o Senhor me criou, o Senhor não me conhece, sabe? Então, é baseado nisso. A gente, olha só, isso aqui é de entristecer o nosso coração. Quando a gente escuta isso. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. A gente dá mole com isso. A gente dá muito mole. Porque a partir do momento que a gente tira Jesus do primeiro lugar, é uma infidelidade com Ele, porque Ele tem a gente como primeiro lugar. Enviou seu Filho unigênito para nos salvar, a sua maior preciosidade para nos salvar, e a gente permanece infiel para com Ele. Meu Deus, tenha compaixão de nós, porque essa infidelidade da nossa parte, que é onde a gente pisa na bola, onde acontece o pecado, ao olhar do Senhor Jesus Cristo, eu fui no mundo, fiz o meu ministério, morri na cruz, porque eu enxerguei a tua infidelidade. Eu vi que você ia ser contra mim. Eu vi que você iria se apartar de mim, virar as costas. Porque eu vi isso, eu enviei Jesus Cristo, para que vocês pudessem se arrepender dessa infidelidade comigo. Nossa, é pesado, né? Porque a gente está falando de Deus, Todo-Poderoso Deus, falando que seus filhos são infiéis. Graças ao Senhor Deus também, que mandou Jesus Cristo para a gente, ao menos, Pai, não somos perfeitos, mas ao menos a gente se arrependa.
para que a gente tenha um caminho de arrependimento, ao menos isso, Pai. Então que a reflexão hoje para nós seja essa: encontre e veja que você tem tempo ainda de se arrepender, ainda de cumprir aquilo que o Senhor determinou, falou para você cumprir, né? Não é terrorismo, mas a gente será julgado pelo que a gente deixou de fazer, poderia fazer, mas não fez. Amém? Capítulo 2, verso 14, vamos ler alguns versículos aqui e a gente comenta, beleza? Meu título diz: As falsas doutrinas e os falsos crentes, como corrigi-los? 14. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Até aqui. A gente leu do 14 ao 17 e tem umas palavras aqui legais que Paulo fala para nós. É muito importante, muito assim, bom a gente saber. Olha só, no versículo 15, procura-te apresentar-te aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha só, isso aqui é conselho, Paulo está falando para o seu discípulo ali, para Timóteo. Timóteo, eu sei que a gente tem a fé em Jesus Cristo, que a gente tem a missão de levar a palavra do Senhor Jesus à frente. E a gente também tem que olhar para o nosso coração e ver aonde estamos pisando. Por quê? Porque de você também será cobrado o dia de se apresentar-te. Haverá um dia que nós nos apresentaremos ao Senhor Jesus Cristo. Lembra? Teve umas 2 aulas atrás que, no grande dia, né, a gente vai ser julgado pelo que a gente fez e pelo que a gente deixou de fazer. Olha só, lembram dessa aula, né? Vocês lembram? Mas olha bem como Paulo diz para ele: porque você precisa apresentar-te perante o Senhor como um obreiro, ou seja, uma pessoa que está ali na obra realmente dedicada, fazendo, atuando, sabe, determinada em contribuir com o Evangelho. Ou seja, apresenta-te assim. O que ele fala mais? Que não tem do que se envergonhar, ou seja, você não é aquele homem, aquele cristão que as pessoas não te olham com bons olhos, não, porque sabe que você anda cambaleando, anda pisando na bola. Ou seja, você pode ser um motivo do próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo ser envergonhado. Por quê? Quem é de fora, quem não sabe nada do que é ser cristão, do que é ser evangélico, do que é seguir realmente a verdade, ele vai olhar para você e ver o teu testemunho. E ver se você realmente é uma pessoa boa, honesta. Tá entendendo? Então, para os de fora, para quem não conhece, ser cristão é olhar uma pessoa e falar: ah, ele não faz isso porque ele é cristão. Para quem não entende, é isso. É isso, ela vai olhar o testemunho de alguém e falar: ah, é isso. Estão entendendo? Agora, para nós, a gente sabe, eu não diria o peso, mas a responsabilidade em mantermos o bom testemunho.
Porque não é só para quem vê, não, pessoal. É para mim também. Porque um dia eu serei cobrado. E se eu não der ou não dei um bom testemunho, eu serei cobrado por isso. E aqui ele fala, um bom testemunho como obreiro que não se envergonha. Ou seja, nós estamos na casa do Senhor como soldado de Cristo, pronto. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para tocar, eu vou tocar. Se é para orar, eu vou orar. Se é para fazer, meu Deus, o que for aqui na tua santa obra, eu estarei pronto como soldado. Eu disse soldado porque alguns versículos anteriores, Paulo dá esse conselho também para Timóteo. Mas você está vendo como o pai espiritual de Timóteo, Paulo, está preparando o filho, né? É interessante. Mas ele também não só fala isso. Ele fala um dos versículos assim muito bom de se ouvir, porque talvez minha mãe consiga até iluminar a gente melhor, né? Como é que fala aquela palavra, mãe? Exegese, é isso? Ou seja, que é a palavra genuína de Jesus Cristo, do Senhor, não é isso? Que maneja bem, não é isso? Ou seja, além de nós estarmos prontos à palavra, né, prontos à obra do Senhor aqui na terra, aqui ele fala que maneja bem a palavra, ou seja, é realmente um conhecedor das Santas Escrituras. Não adianta a gente ser cristão só de testemunho meu aqui, que eu faço, que eu isso, se eu não conheço uma palavra, se eu não tenho ali realmente prontificado versículos, orações aqui no meu coração. Ou seja, eu sou um cristão só de boca e de testemunhos aqui que as pessoas veem, mas de palavra, que é o que a gente está aprendendo aqui, não conheço bem, não sei abrir direito a Bíblia, não conheço a história disso, não conheço aquilo. Ou seja, de onde vem a nossa fé, né, se não da palavra do Senhor? Estão entendendo o porquê das aulas bíblicas serem um máximo para o nosso crescimento espiritual? Porque a gente começa o quê? Manejar bem a palavra do Senhor, conhecer profundamente mais a palavra do Senhor, através de aulas e aulas e aulas e aulas. Ou seja, isso é assim, um presente de Deus para nós, um presente, porque você vê Jesus Cristo, isso aqui me veio agora, olha só, Jesus Cristo, enquanto estava no seu ministério, ele não saía das sinagogas, né? Ele estava visitava a sinagoga, tudo para quê? Ele era reconhecido como um mestre. Ou seja, Jesus estava ali, né? Rabi, né? Os discípulos chamavam ele. Rabino, né? Também. Esse teco. Ou seja, como mestre, porque ele estava todos os dias ali praticando a palavra, manejando bem a palavra do Senhor Jesus, que era dele, né? A palavra que é a verdade. Estão entendendo? A responsabilidade que temos quanto a isso. É por isso que também aqui na Igreja Cristã Viva, a partir do momento que a gente começou as escolas, a gente começa a ver crescimento espiritual na nossa vida. Vocês, não sei se vocês já refletiram quanto a isso. Que eu tô aproximando aí. Ou seja, eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente começa a estudar mais a palavra, mais isso, mais aquilo, a gente realmente fica, assim, com muito mais discernimento espiritual para as coisas aí de fora. Ou, em algum momento que somos afligidos, né, por flechas inflamadas de Satanás no nosso coração, que fazem a gente desmotivar, que faz a gente não ter força, chorar, se entristecer, a palavra vem, porque conhecemos ela. Estão entendendo? Então isso é crucial. Eu gosto muito quando Paulo fala assim, dessa forma, porque a gente pratica isso na nossa vida. Amém? Meu vô Gama está aí assistindo, estava na aula presencial semana passada e agora virtualmente aí vendo a gente. Colocou na televisão? Coloca na televisão aí e depois me manda uma foto para eu ver como que fica aí na TV, vô.
Quem chegou mais aqui? Vanessa Lima, boa noite. Pastora Marisa chegou. Pastora Marisa estava sentindo falta dos seus comentários aqui. Ah, vai ser bisavó, que legal, hein, pastora? Que bênção, hein? Olha só que bênção. Legal, bisavó. Pastora Marisa, bisavó. Minha avó Tereza, bisavó. Irmã Conceição, amém, aleluia. Amo a palavra, eu também, irmã Conceição. Quantas vezes a palavra, né, o manejar bem ela já nos trouxe aí muito alívio, né? Alívio da parte do Senhor mesmo. Imagina se não soubéssemos nada, né? Só tem a Bíblia ali em casa de enfeite, aberta até no Salmo 91, né? Imagina, sem o manejo dela, o que acrescentaria em nós, né? Vamos lá, continuando. Amém, vamos lá. Continuando, eu parei no versículo 17. Agora vem algumas coisas interessantes aqui para a gente saber, para a gente ter essa discernimento espiritual. Vamos lá, para a gente ter discernimento espiritual. Cadê? Além da língua... Ah, tá. Olha uma palavra bem forte. Não sei se vocês prestaram atenção nisso que Paulo fala aqui. No 17 ainda, a gente nem avançou. No 17 ainda. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Lá vem Paulo de novo, porque na outra aula ele já citou outros duas pessoas, né, que abandonaram lá o evangelho, que não estavam junto com ele, e agora ele está citando outras duas pessoas aí que estão corroendo, nas palavras dele, corrói as palavras como câncer, ou seja, como uma doença, um mal que se prolifera no corpo, porque a gente é corpo, a igreja é corpo de Cristo, ou seja, com difamações, com deturpações da palavra, né? Com falsas doutrinas aí, esses dois homens, né, espalham pelo corpo. Ou seja, nessa lição que eu estou te dando, Timóteo, eu estou te ensinando a como você deve corrigir esses, vamos dizer assim, esses falsos mestres, esses falsos profetas, falsos pastores, entendeu? Continuando aqui, Paulo ainda vai falar algumas coisas, prestem atenção, olha só. Cadê? Versículo 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até aqui. A gente só leu o 18 e o 19. Mas vocês viram aqui uma coisa interessante? Como é que esses rapazes, né, esses homens, Himeneu e Fileto, eles estavam falando que as coisas já aconteceram. Ah, o Apocalipse já aconteceu, a ressurreição, tudo isso já aconteceu. Só que não aconteceu ainda não, gente. Não aconteceu. Eles estavam falando isso lá naquela época. Só que o problema de pessoas espalharem isso é que alguns irão seguir, irão ali acreditar. E aí é onde está o maior problema que existe, que é uma artimanha de Satanás: apartar ou dividir o corpo de Cristo, né? Criando contendas à base de falsos ensinamentos. É a mesma coisa eu chegar numa aula bíblica aqui e começar a falar coisas que não são condizentes à Bíblia. Pode ser que alguns de vocês que estão começando aí na caminhada até acreditem. Quem já tem o discernimento espiritual já, não, peraí. Não é bem assim que a palavra diz, não.
Mas quem está começando? Quem é novo, né? Quem é novinho ali na palavra, acaba, né, indo de encontro a esses contos, essas falácias que existem por aí. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, principalmente porque hoje, graças a Deus, temos a internet, difundimos aí a palavra do Senhor, mas a gente precisa ter uma sensibilidade enorme do que a gente tem ouvido aí na internet, tá? Do que a gente tem buscado também ouvir, que às vezes não aparece, a gente mesmo vai lá querer buscar. Então, procurem, né, ter o discernimento espiritual para a gente não acreditar nisso, aí depois acredita nisso, mas eu acho que isso, mas não aconteceu aquilo. Não. Importa, né, vivendo heresias, né? Importa que o evangelho do Senhor seja dito genuinamente, tá? Genuinamente, e que a pregação do arrependimento seja manifesta para os que não acreditam, os que não seguem ainda, né? E para nós também, quando estamos aí vivendo uma vida cambaleando. Igreja, o corpo, nós como corpo de Cristo, a gente está pronto a o quê? Alcançar essas almas, a essas vidas. Uma vez, pessoal, foi alcançado, nós fomos alcançados. Então agora que temos o discernimento, prosseguiremos aí levando essa mensagem. Amém? Tudo que é contra isso é obra de Satanás, é obra do anticristo, que tenta com todas as suas forças fechar portas, tampar aqui a voz de muitos pregadores, muitas pessoas ungidas do Senhor, porque ele sabe que somente Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa, ou melhor dizendo, de qualquer pessoa, somente Jesus. E ele faz com todas as forças, ele usa de todas as artimanhas para que essas verdades não sejam ditas. O arrependimento, a volta de Cristo. Estão entendendo? Então, vamos ter cautela. Estamos numa sala de aula, então vamos ter cautela no que a gente tem ouvido por aí, né? Igual os crentes de Bereia, né? Que atestam tudo com a palavra do Senhor. Amém? Quem mais aqui tá... Ah, pastora Maria, vou ser bisa da Clarissa. Ah, muito bem, que benção. Maria Antonieta, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por capacitar o Natan para explicar e fortalecer nossa fé no Evangelho. Glória a Deus. Amém, Jesus. Linda, bisneta Clarissa, meu pai comentou aqui. Vanessa, boa noite. A paz do Senhor, a paz, Vanessa. Tá, Vanessa, pastora Vanessa? Ah, paz. Que bênção que você está aqui. Amém? Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. A gente só leu 18 e 19, vamos continuar em frente. Olha só, ainda no 19, né? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nossa, é bonito isso, porque é um segredo revelado aqui na Bíblia de que realmente o Senhor Jesus conhece os corações de todos, sonda os corações de todos e sabe, o Senhor sabe aqueles que pertencem a Ele. E os falsos, né, que estão ali, mas não estão, que não sabe, que tem, o Senhor conhece. Isso é tão importante porque tira de nós um peso de julgar, porque a gente sabe que a gente não pode julgar senão o Senhor Jesus. Então, a preocupação que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que, Timóteo, você pode ficar em paz. Você pode ficar em paz. Não tenta com o teu braço do homem, da força do homem, fazer ou impedir alguma coisa. Não, é o Senhor, né? É a mesma coisa. Outro dia eu estava comentando também. O Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus, ele não precisa de defensores para Ele, não. Porque Ele é a justiça, é dele que vem a vingança. A gente tenta pelo nosso ímpeto, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Claro que nós não vamos nos acovardar, mas pela nossa força, pelo nosso grito,
por Jesus Cristo, por o Senhor Todo-Poderoso, é dele que vem a justiça, é dele que vem aí, a gente olhando ao redor do mundo vê tantos problemas, tantas investidas de Satanás contra isso, contra aquilo, tal, pá. E nós aqui, o nosso único dever é propagar o Evangelho. Por quê? Defender o Evangelho, com que força? Com o nosso eu aqui, com que força nós fazemos isso? Não. Mas com a nossa boca a gente consegue levar à frente. Uma das investidas de Satanás é tampar as bocas cristãs, as bocas dos seus filhos, seja por timidez, seja por vergonha, seja por N motivos. Mas saibam que isso foi uma determinação de Deus para a nossa vida, né? Levar o Evangelho a toda a criatura. Então isso é um dever de todos. Se um dia você aceitou Cristo como seu Salvador, unicamente, exclusivamente, na tua vida, você ganhou de presente essa missão de levar o Evangelho. Amém? O Senhor conhece os que lhe pertencem. 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Até aqui, olha só, tem muitas coisas aqui. Uma delas, de cara, a gente consegue captar a mensagem. Existe no corpo de Cristo muitas pessoas, nas igrejas ao redor do mundo, do Brasil inteiro. E nós sabemos que existem pessoas ali que são postas realmente para a honra do Senhor Deus, dão bom testemunho, são irrepreensíveis na obra, né? Invocam o nome do Senhor, têm a sua fé completamente dedicada ao Senhor Deus. Existem também pessoas que até gostariam de fazer isso, mas não têm forças, porque estão enraizadas no mundo, estão presas em pecados, algemadas em pecados, que acabam não entregando tudo, não se dedicando ao máximo, não fazendo a essência. Até fazem, até doam, até isso, mas não na sua essência, não com genuinidade, oh meu Deus, plenamente, vamos botar assim, plenamente, genuinamente, isso. Por quê? O pecado é o que nos afasta, é o que nos deixa de lado. Então, existem esses para a honra do Senhor e existem esses que são para desonra, que envergonham até também o Evangelho de Deus. O que cabe a nós? O que cabe a nós? Estamos aprendendo, certo? Estamos aprendendo, estamos na caminhada, queremos ser aí vasos, né? Para a honra do Senhor. É o que ele fala aqui, ó. Não sei se vocês prestaram atenção. Olha o 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Lembra, o corpo de Cristo existem pessoas para honra e para desonra. Mas, se esses que cambaleiam, esses que pisam na bola, se arrependerem, se purificarem em Jesus Cristo, esses também serão alcançados.
esses também serão santificados e tornarão-se utensílios para o seu possuidor de honra e não mais de desonra. Estão entendendo? Ou seja, para a glorificação da obra de Deus. Paulo está querendo dizer aqui o papel de Jesus Cristo no corpo. Porque é Jesus Cristo que purifica o corpo. O corpo, nós, pessoas aqui que formam o corpo de Cristo, é cheio de doença, é cheio de falhas, cheio de erros. Mas Jesus Cristo, que é o cabeça desse corpo, é quem manda no corpo, ele tem a capacidade, o poder de purificar o próprio corpo. O próprio corpo doente, cheio de erro, de falha, ele tem esse poder. Tão somente se arrependermos. Por isso que ele escreveu essa palavra, fazendo um comparativo até de utensílios, né? A gente precisa se arrepender. Ele faz esse comparativo da gente ser utensílio porque é de utilidade, a gente ser útil para a obra do Senhor. A gente, olha só, a gente caminhando em pecado, caminhando em erro, podemos ser pessoas com utilidade para a obra do Senhor, supostamente, mas sem salvação. Como é que pode isso, Jesus? Ah, Natan, Deus me deu o dom de cantar, por exemplo. E eu canto na igreja, nos cultos, eu canto nas orações, nas vigílias, eu canto para as pessoas, eu levo realmente a palavra do Senhor através do canto e tudo mais, mas eu vivo uma vida pecaminosa. À luz do homem, parabéns, esse homem é uma bênção de Deus, Deus capacitou, Deus usou, Deus isso. Mas à luz de Deus, que conhece os que lhe pertencem, por isso que a gente não pode se enganar. A gente não pode se enganar. Lembrem sempre. Satanás tenta de todas as formas ofuscar o brilho do Senhor na nossa vida. E também nos enganar com isso. Porque parece que eu indo à igreja, eu participando do ministério, eu fazendo a obra, parece que eu estou vivendo uma vida plena, sã com Deus, quando na verdade estou em um caminho de pecados. Faço parte do corpo, estou dando os meus talentos, cumprindo a obra do Senhor Jesus com os meus talentos para o corpo, capacitando o corpo de Cristo. Mas eu, como um pedaço desse corpo, sou doente, estou vivendo uma vida de erros e falhas. À luz do que Paulo acabou de falar para nós. Se então somente se arrepender, o cabeça, Jesus, o purifica. E assim ele poderá dar um fruto verdadeiro e não só de aparência. Imaginem, só de aparência. Vivemos numa igreja só de aparência. Todo mundo parece que vai, parece que levanta a mão, parece que ora, parece que isso, mas na verdade o intrínseco aqui, né, o coração, está longe de Deus, está vivendo uma vida aí completamente desorientada em pecado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, o que vale para Ele é o que está no nosso coração, é a verdade que está no nosso coração. Natan, se eu toco aqui, ainda estou aprendendo, estou errando aqui algumas coisas, tudo, mas o meu coração está com uma dedicação imensa ao Senhor Jesus Cristo e buscando a purificação em Jesus Cristo, glória a Deus. Não temos o que falar, não temos o que julgar, porque estamos na caminhada, sendo purificado por Jesus, porque reconhecemos e nos arrependemos. Mas caso contrário, não. Posso mandar as melhores notas, os acordes, as viradas de bateria, tudo mais. Mas o meu testemunho, eu aqui de dentro, sei que vivo em pecado. Natan, só de aparência. Você está vivendo só de aparência, porque o Jesus Cristo que sonda o teu coração, Ele sabe. Só que você não está entendendo que é isso que importa para Ele. Não importa que você faça isso. Ele importa que o teu coração esteja dedicado à obra.
que o Senhor realmente seja o número 1 da tua vida, isso importa para Ele. À luz do que Paulo falou, utensílio útil para a obra glorificada do Senhor Jesus. Estão entendendo? Amém? Vamos ver aqui quem mais comentou. Josi, só ganhamos força conhecendo mais a palavra do Senhor e ficaremos mais fortalecidos na palavra. Amém? Tudo que o Senhor falou é verdade. Amém? Tô sentindo falta de muitos alunos aí, hein? Mas eu sei que às vezes vão chegando atrasados, às vezes a internet, né? Às vezes acontece inúmeras coisas. Mas fiquem focados, vocês que estão aí, foquem, tá? Para não sair, não ir para notificação, não ir para WhatsApp, etc e tal. Fiquem aí comigo. Amém? Vamos continuar. Oh, meu Deus, só tem mais 10 minutos. Então vamos fazer esses versículos aqui e a gente finaliza. Versículo 22. Eu já li o 22, mas vamos começar a partir dele. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Inúmeras palavras interessantíssimas que Paulo dá de conselho para Timóteo, que serve para a gente também. A primeira de todas, e eu lembro isso como característica lá dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos, agora, né, para Timóteo, uma coisa que também Jesus ensinou. Olha só, Paulo não está inventando nada do que o Senhor Jesus já tinha ensinado, que é a palavra branda, a palavra realmente que amolece o coração, né? As atitudes que você tem como mansidão, ou seja, manso, brando, as palavras, sabe? Eu só tento imaginar como é que Jesus falava, né? Com as pessoas aí na rua, nos lugares, a forma que Jesus falava, porque os corações eram contristados, né? Eram inúmeras pessoas ali realmente se rendendo a Jesus, se rendendo ali ao Evangelho, né? Como é que esses apóstolos chegavam lá e começavam a falar de uma determinada forma, com ousadia, com intrepidez, com palavras brandas e completamente manso de coração. Isso agrada ao Senhor. Isso agrada, porque isso aí é domínio próprio de si. A gente não vai colocar goela abaixo a palavra de Deus na vida de alguém, não. Inclusive da nossa família, não. Não vamos. Senão somente, seguindo aqui a luz da palavra, agirmos e termos essa sabedoria. Paulo diz, eu repito todas as aulas, aproveitai as oportunidades. Aí nessa oportunidade, já que você aproveitou, age dessa forma. Porque o trabalho do Espírito Santo é não só convencer eles do arrependimento que eles precisam, que o mundo precisa, mas também, à luz da palavra, mas também dar sensatez às suas atitudes. Filhos, olhem o que vocês têm feito. Olhem as suas atitudes. Olha como você tem agido. Vem para a realidade. A realidade é o Senhor Jesus Cristo. Enxerguem isso. Estão entendendo? E ainda mais, outro conselho que ele dá, né? No 23, olha só.
e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ou seja, Timóteo, você vai estar à frente da igreja, vão vir diversos problemas, mas um problema muito sério que acontece são essas vãs discussões aí, essas coisas absurdas que aparecem sobre a palavra do Senhor, sobre isso, sobre aquilo, que tentam confundir, tentam causar contendas. Então, te dando um conselho aqui, como você, como meu discípulo, repele essas coisas. Não esquenta a cabeça com essas coisas. Foge dessas coisas, deixa pra lá. Porque isso, primeiramente, não leva a nada, senão a confusão, ao doutrinamento, ao falso doutrinamento aí de vãs invenções humanas referente à palavra do Senhor. Pode confundir alguns que não têm essa sabedoria. Então, conselho, foge disso. Imagina se a gente começasse uma aula aqui, uma aula bíblica, e começássemos a levantar discussões do porquê que fizeram isso, que aquilo, que não... Vamos conversar, opiniões, e não vamos chegar em lugar nenhum. Sabe? Então, tenham sabedoria. Aprendam à luz da palavra. Peçam ao Espírito Santo a revelação. Tem coisa que está oculta por Deus, mas que, se nós pedimos e o Senhor desejar assim revelar, amém. Mas tenham a sensibilidade de perceberem. Isso é uma percepção. Estão entendendo? Cadê? No 24, olha só. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Ou seja, a gente precisa, logicamente, do bom testemunho perante a igreja, perante as pessoas e perante ao Senhor acima de tudo. A gente precisa ter aptidão para instruir, ou seja, você só consegue ter essa aptidão se manejar bem a palavra do Senhor, tá? Porque o Senhor assim nos instrui, nos capacita. Aí ele fala, ó, deve ser brando para com todos, paciente, ou seja, paz. Você aí é um fomentador, é um pacificador da obra de Deus aqui no mundo. É um ambiente onde a gente leva a paz de Cristo, à luz da palavra que excede todo entendimento. A gente não é aquelas pessoas de chegar, causa confusão, gritaria, é isso. Não, a gente leva a paz, e a paz é Jesus. É Jesus na nossa vida. Por isso que ele fala a questão do ser paciente, brando para com todos. E no 26 agora, para finalizar, uma coisa que a gente escuta muito. Vejam bem. Mas também o retorno à sensatez, livrando eles, os de fora, dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Ou seja, agindo dessa forma, aproveitando essas oportunidades do Espírito Santo, a gente só não vai estar ali fazendo o nosso trabalho, levando o amor de Cristo, as pessoas a se arrependerem, trazendo elas à sensatez, porque o diabo as colocou em laços. Quantas vezes já não ouvimos essa palavra? Até é um pouco comum na igreja, né? Laços. É laço disso, é laço daquilo, chuta que é laço. Já ouviram isso? Por quê? Satanás, assim, ó, nossa Jesus, é muito engraçado e interessante isso. Olha só, na última aula, Paulo fala assim: pessoas vão, pessoas morrem, etc., mas a palavra de Deus não permanece algemada. Eu, Paulo, posso estar algemado, preso, mas a palavra não permanecerá algemada. Aqui, ou seja, algema alguma coisa que trava ali de ser, bom,
manifesta, a ida realmente pregada, ou seja, ela não está algemada. E aqui um laço, quando existem esses laços existem para travar a pessoa, seja no seu crescimento espiritual, profissional, em relacionamentos, em tudo. Existem laços de Satanás que travam você de progredir. Aqui eu estou falando progredir ao reino, ao evangelho do Senhor Jesus. Essas palavras são interessantes porque agora que a gente está tendo mais discernimento espiritual e olhando para o passado, a gente pode ver que em algumas situações, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode ter sido enlaçado pelo diabo. Hoje não mais, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou, mas em algum momento, laços de Satanás impediram o nosso crescimento, a nossa dedicação, as nossas atitudes impediram. Mas, assim como Paulo escreveu, e assim eu também digo a você, Jesus é o único que pode desfazer laços, algemas, tudo que trava uma pessoa. Em outras palavras, até engraçada, encostos que levam pessoas a não progredirem espiritualmente. Ou seja, tudo que trava laços, o Senhor Jesus é o único que pode nos desvencilhar desses laços, dessas algemas, dessas prisões, dessas cadeias que impedem. Então, somente se o reconhecemos como único e verdadeiro Salvador da nossa vida, o único capaz, mais ninguém. Se a gente reconhece Ele e vive nos seus santos e retos caminhos, essas algemas, essas cadeias, esses laços são quebrados pelo nome de Jesus Cristo. Então, tenham fé, aprendam assim como Timóteo está aprendendo aqui das palavras de Paulo, a termos essa aptidão de pregar, de levar a palavra que é capaz de desvencilhar laços de pessoas. Estão entendendo? Amém?